Indo para a nossa leitura da Bíblia com a C, e nós damos continuidade ao livro de Números. Vamos ver o comportamento humano que não muda nunca, né, gente? O povo já começa a se rebelar contra Moisés. E não foi só uma vez, nem duas, nem três. Nesses capítulos que se seguem hoje, você vai perceber como a natureza humana, ela não muda, como nós podemos evoluir, podemos viver eras digitais, mas o comportamento humano não muda. E aqui nós não vamos focar no comportamento humano, mas nós vamos focar no que Deus pensa, no que Deus faz, quando nós temos determinados tipos de comportamento para que nós não venhamos a sofrer. Então vamos embora. Capítulo 11, o povo começa a se queixar, dizendo que eles tinham carne, eles tinham peixes, melões no Egito. E Deus, quando ele ouve aquilo, o povo reclamar do maná, tanto que eles dizem assim no versículo 6, não vemos outra coisa além desse maná. Moisés, diante de tanta reclamação, de tanto desprezo, ele diz para Deus assim, eu não aguento cuidar desse povo sozinho, eu não aguento. E Deus fala para Moisés separar alguns homens para que ele possa liberar uma unção sobre eles, para que eles ajudem Moisés a conduzir esse povo tão rebelde, esse povo que oscila tanto, que acaba de viver um milagre e logo menos já está ali reclamando e reclamando e reclamando. Quando Deus levanta aqueles homens para ajudar Moisés, também diz a Moisés, fala para o povo que vai ter muita carne. E Moisés fala assim, gente, mas como que vai ter tanta carne, é tanta gente, como que vai ter tanta carne? E Deus ainda diz para Moisés, você não duvida do meu poder, está no capítulo 11, indo para o capítulo 12, você não duvida do meu poder. E aconteceu exatamente como Deus havia dito, veio sobre eles muita carne, muita carne, mas assim que Deus lhes deu toda a carne, mostrou seu poder, o versículo 33 e 34 diz assim, enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibote Atavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Nunca desdenhe das coisas que Deus colocou na tua mão. Nunca entre na presença de Deus, e eu não estou dizendo só em oração, mas na tua vida, dizendo que o teu passado sem Jesus era melhor, porque, queridos, isso é uma arma do diabo, uma estratégia do diabo para destruir a tua vida, para trazer maldição sobre a tua vida. Nós continuamos vendo mais comportamentos. No capítulo 12, Miriam e Arão questionam Moisés como se eles já estivessem numa posição igual a de Moisés diante da presença de Deus. E o que acontece é que Deus manda chamar Miriam e Arão e ali coloca lepra em Miriam. E Moisés clama ao Senhor e Deus interfere. Mas para deixar bem claro que Deus não aceita rebeldia contra ele mesmo. Não são sobre pessoas, não é que tem uma pessoa mais importante do que a outra. É que quando Deus decide colocar A ou B em determinada posição, e eu ou você ousamos questionar as coisas que Deus faz, nós não estamos contra aquelas pessoas, mas nós estamos contra a palavra e ao propósito de Deus. E Deus estava deixando aquilo bem claro. No capítulo 13, Deus dá uma grande promessa. Vocês vão conquistar a terra de Canaã. Mas aquele povo vai e espia a terra. E foram 12 espiões fazerem um reconhecimento de Canaã. E eles realmente viram que a terra era maravilhosa, que ela manava leite e mel. Mas quando eles voltaram às palavras da sua boca e o seu comportamento desanimador, eles literalmente influenciaram, inflamaram o coração de muitos que faziam parte do povo de Deus. E quando Deus vê aquilo, Deus se enfurece pela visão da derrota
daqueles homens, uma visão de não crer. O único que se levantou com autoridade foi Caleb, que disse ali no versículo 30 do capítulo 13: Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Mas Deus, olhando para a descrença daquele povo, ele tem uma. Mas Deus, olhando para a descrença daquele povo, para a rebeldia daquele povo, toma uma decisão. Lendo aqui detalhadamente o texto, você vai ver que todas as vezes que o povo se rebela, Deus olha para Moisés e fala: Eu quero destruir esse povo. E Moisés intercede pelo povo. E Deus sempre está ali ouvindo a intercessão de Moisés. E no caso aqui, nós vamos ver algumas expressões que você vai entender que todas as vezes que a gente não crê, todas as vezes que a gente duvida e todas as vezes que nós desobedecemos, a sensação que nós passamos ao coração de Deus é de desprezo. Veja aqui comigo no capítulo 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Ah, mas eles não estavam crendo. Para Deus isso é desprezo. Ah, mas eles não obedeceram. Para Deus isso é desprezo. E então Deus disse assim: Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso. E ali Moisés intercede pelo povo, dizendo ao Senhor: Meu Deus, o Senhor não pode ser conhecido como aquele Deus que destruiu o povo antes de tomar posse da terra prometida. Mas aí o Senhor disse: Ok, mas nenhuma, versículo 22, dessas pessoas entrará na terra. Somente, né, os nossos queridos Josué e Caleb que creram que vão viver essa promessa. Os demais não entrarão na terra prometida. E ainda aconteceu uma coisa: o Senhor libera um castigo sobre os israelitas, aqueles que são maiores de 20 anos. Não vão sobreviver ao deserto. Veja que a nossa incredulidade é desprezo diante da presença de Deus. Não permita que o inferno implante em você desprezo diante do altar do Senhor. Não permita isso. Bom, nós seguimos e vamos perceber que toda vez que as coisas são feitas do nosso jeito, dá errado. Por quê? Porque teve um pessoal que falou: Não, então tá bom, tá, agora eu creio. Agora eu vou lá e vou lutar. Pois é. Nada, nada que é espiritual pode ser lutado de maneira física. Aqueles homens que ousaram fazer isso foram destruídos. No capítulo 15, Deus vai falar sobre ofertas e o quão importante é a maneira como aquele povo deveria levar as suas ofertas, e também vai dizer sobre a importância de se guardar o sábado naquele momento, que o sábado simboliza o próprio Jesus, como nós já aprendemos em Hebreus. E no capítulo 16, nós vamos ver uma rebelião dos levitas. Os levitas acharam que eles poderiam assumir a posição de sacerdotes no lugar de Arão e até mesmo trocar Moisés por outro líder. Quando isso aconteceu, quando essa rebelião, quando essa revolta se levantou, Moisés, ele diz assim: vocês levitas, vocês foram longe demais. Tem gente indo longe demais. Tem gente que não está sabendo reconhecer o talento e o dom que Deus deu para ele, já está querendo derrubar outras pessoas. Cuidado, para você não ir longe demais. O que aconteceu foi que Deus falou: vamos fazer aqui. As pessoas vão levantar uma essência, as pessoas vão levantar um incenso, e quem Deus honrar, Deus está com aquela pessoa. Aconteceu que Deus veio, sim. Deus veio. Só que o Senhor veio com uma ira para destruir todo mundo. E Moisés mais uma vez ora ao Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia. E Deus fala: então manda todo mundo se afastar de perto desses rebeldes.
que aconteceu? Que quando Moisés mandou o povo se afastar e falar assim, vocês vão ver que se Deus estiver comigo, essa terra vai se abrir e vai engolir. E antes mesmo que Moisés terminasse de falar, aconteceu exatamente isso. A terra abriu, engoliu e sepultou vivos todos aqueles rebeldes. E ainda tinham 250 discípulos dos rebeldes que Deus veio, mandou fogo e queimou tudo. Ainda assim, ainda assim o povo estava rebelde. O povo ainda estava querendo destituir Arão do seu lugar. E sabe o que Deus fez? Mandou cada um pegar uma vara, colocar o nome do seu líder, levar lá na arca, próximo ao santuário, e a vara que florescesse seria a descendência que Deus havia escolhido. Qual foi a vara que floresceu? Arão. Nós não forçamos nenhum tipo de propósito para Deus, mas nós temos que vivenciar, aceitar, desfrutar e dar o nosso melhor dentro do que Deus colocou nas nossas mãos. Ninguém rouba o que é de Deus para você. Se descanse, faça como Arão, descanse na presença do Senhor. Se hoje você está enfrentando levantes do inferno contra a tua vida, descansa. Você é a vara do Senhor que vai florescer. Você vai florescer onde Deus te plantou. Não tenha medo dos levantes do inferno através de vidas de pessoas. Assim como a vara de Arão floresceu, você também vai florescer em nome de Jesus. Aí nós estamos no capítulo 17, vamos para o 18, quando Deus vai ensinar como deve ser o serviço dos levitas, e Deus vai dizer todas as responsabilidades de 19 e no 20. Nós findamos a nossa leitura de hoje aprendendo algo muito sério. Deus amava e ouvia Moisés e Arão, mas isso não, em momento algum, permitia que eles não obedecessem a Deus e a sua palavra. O povo mais uma vez reclama. O povo mais uma vez se rebela. E Deus fala, vai brotar água da rocha. Só que quando Deus fala isso, ele diz para Moisés, fala a rocha. Isso será um sinal da minha santidade, do meu mover. Mas Moisés estava tão irado, tão cansado, que Moisés grita com o povo, seus rebeldes, vai e fere a pedra 2 vezes. Aquilo feriu tudo que simbolizava para Deus o que ele estava fazendo. Jesus é a nossa pedra e ele não pode ser ferido 2 vezes. Naquele momento, Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Nossa, mas como Deus é dramático. Não, meu querido. Deus, ele zela, porque ele sabe que cada palavra que ele libera tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida. E nós não podemos agir com as nossas emoções, mas nós precisamos receber e obedecer às coisas de Deus. Moisés, então, passa por essa situação em que Deus tira dele a chance de pisar na terra prometida e de Arão a um ponto de Deus simplesmente marcar a data da morte de Arão. Deus manda que Moisés suba ao monte com Arão, passe a veste sacerdotal para o seu filho e diz, Arão, porque você me desprezou, você se rebelou contra as minhas instruções, você vai morrer. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa, você que é um servo de Deus, nunca se veja acima da voz de Deus e da vontade de Deus na tua vida. Nunca. Essa é a nossa segurança. E hoje a gente termina essa leitura dizendo, seja uma pessoa que não despreza a voz de Deus. Eu convido você, vem terminar o livro de Números junto com a Serrema. Vamos conhecer a Deus junto. Que Deus te abençoe.